Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Hoje nós estamos trabalhando temas, né? Especificamente hoje vamos falar sobre reforma do ensino médio. É um tema bastante atual, muito recente. A conversa, as negociações sobre isso vem acontecendo desde o final do ano passado. Então, né, tá aí mais um tema super cotado para cair no Enem. Mas desde sempre, a gente sempre fala aqui para vocês. A gente faz uma sondagem, né? Não temos como confirmar, não temos bola de cristal. Então, a gente faz aqui, são hipóteses, né? Possibilidades de tema. Tá? E a gente torce, obviamente, para cair algum dos temas que a gente trabalhou aqui. Bom, então vamos lá. Reforma do ensino médio, né? Provavelmente, se o Enem cobrar esse tema, ele vai te cobrar, é daquele tipo de tema que ele vai te cobrar uma opinião, né? Ele vai te dar dois posicionamentos sobre os benefícios e sobre o que é ruim, que pode vir a ser ruim nessa reforma, né? Então, é um tipo de temática que, se o Enem cobrar, você vai ter espaço para, né, deixar claro de qual lado você está, né? A gente sabe que alguns temas não, né, em alguns temas inclusive, né, não existe outro lado, né? A gente trabalhou temas assim aqui. Mas esses temas, né, mais políticos e etc., a gente consegue pensar em dois lados da moeda, certo? Então vamos lá. A reforma do ensino médio, sancionada durante o governo Temer, divide opiniões. A MP, que traz o ensino profissionalizante como alternativa, na opinião de muitos, afasta os alunos com menor condição financeira das universidades. Outros, entretanto, defendem a medida como garantia de geração de mais empregos e oportunidades, né? Bom, a reforma do ensino médio, ela ainda é um pouco nebulosa para a gente, porque tá muito recente as discussões, né? Muito já foi dito e desdito, algumas medidas, né? Vamos dizer assim, algumas alterações no curriculares, né? Foram e já voltaram atrás, então realmente é um tema que está um pouco confuso ainda, né? Porque é muito novo, né? Mas isso não impede que o Enem cobre de você. Mas a questão o ensino médio, né, a reforma do ensino médio, traz um pouco de volta a formatação do ensino médio na época que os nossos pais estudaram. Lembram? Já ouviram falar, né? Científico, normal, né? Quem fazia normal é porque ia ser professor, quem fazia científico ia trabalhar com alguma coisa técnica, né? Às vezes era mecânica, às vezes era alguma coisa desse tipo, né? Ou elétrica, mecânica ou elétrica, e tinha também contabilidade, né? Então já era o ensino médio já tinha essa roupagem, essa coisa de ser profissionalizante, né? O que garantiria, vamos dizer assim, né? Não é uma garantia, mas antigamente visava-se, né, a maiores oportunidades de emprego, Então, quando a gente volta para o ensino médio, para essa reforma, né? Essa reforma que, na verdade, é um retorno, né, ao passado, a gente se questiona sobre se isso realmente é uma medida que vai ser interessante. Porque, pensa bem, né? Até os anos 90, quando funcionou esse ensino médio, que era profissionalizante, as pessoas ainda estavam muito distantes das universidades, né? Não era tão comum quanto a gente vê hoje em dia, né? Pessoas de escola pública, pessoas com menores, né, com menor condição financeira, pessoas negras na universidade. Isso é uma coisa nova, né? E quando a gente tem esse retorno, o que se questiona isso não vai afastar essas pessoas novamente da universidade? Né? Por quê? A reforma ficou de um jeito que algumas escolas têm as escolas vão ter autonomia do conteúdo que elas vão ensinar, né? E a gente sabe que as escolas
particulares, com ensino, né, para quem pode pagar, vai continuar ensinando do jeito que vinha ensinando, né? Não é obrigatório fazer esse retorno, né, ao ensino profissionalizante. Isso vai ficar basicamente com as escolas públicas. E a questão maior vem aí, né? Isso vai afastar os alunos de uma classe, né, menos privilegiada da universidade ou não? Ou voltar ao ensino profissionalizante vai dar mais oportunidade para essas pessoas, né? Então, bem, vamos ver aqui as matérias de jornal que eu separei, né, para nossa coletânea. Olha, saiu no G1, né? Essa de fevereiro, né? 16 de fevereiro de 2017, olha, para vocês verem. Temer sanciona a lei que estabelece a reforma do ensino médio. Apesar de já ter força de lei, reforma não será posta em prática imediatamente. Escolas poderão escolher o que irão ensinar em 40% da carga horária, né? Então, olha só, apenas 60% da carga horária escolar do currículo vai ser obrigatório, né? Vai ser dedicado àquelas disciplinas, ciências, linguagem, né? Matemática, é isso, matemática, português, física e química, vamos dizer assim, basicamente. E as outras disciplinas, né, vão ficar a cargo da escola, né? Como elas vão dar essas aulas? Elas são 40% da carga horária de né, dos alunos, que fica a escolha da escola, né? Então, uma escola pode escolher, né, pode decidir continuar com a carga horária comum, né, normal, dando filosofia, sociologia, educação física, ou ela pode cortar essas disciplinas, tá? Vamos lá. O que ficou definido na reforma? A reforma flexibiliza o conteúdo que será ensinado aos alunos, muda a distribuição do conteúdo das 13 disciplinas tradicionais ao longo dos 3 anos do ciclo, dá novo peso ao ensino técnico e incentiva a ampliação de escolas em tempo integral, né? Então, essas são algumas questões da reforma, né? A gente tem outras aqui, ó. Vamos lá. Áreas de concentração, né? Para a gente entender mais ou menos como é que vai ficar dividido, olha, o currículo do ensino médio será definido na Base Nacional Comum Curricular, né? BNCC, atualmente em elaboração. Mas a nova lei já determina como a carga horária do ensino médio será dividida. Tudo o que será lecionado vai estar dentro de uma das seguintes áreas, que são chamadas de itinerários formativos. Então, olha, tudo que vai ser ensinado basicamente já está definido nessas áreas aqui. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Então, a formação técnica e profissional, pelo menos, né, no ensino público, ela já vai entrar nessa carga horária, nessa divisão de itinerário, né? Algumas questões, né, sobre a reforma, né, que eu encontrei aqui no Nova Escola, tá, gente? É um site, uma revista, né, sobre educação. E aí o que eles resolveram responder algumas questões, né? Porque essa reforma gerou muitas dúvidas, né, para professores, para os pais, para os alunos, né? Então eles responderam algumas perguntas que vão nos ajudar aqui a pensar no nosso texto. Olha, quais disciplinas serão obrigatórias, né? Apenas a matemática, a língua portuguesa e língua inglesa serão obrigatórias para todos os alunos durante os 3 anos do ensino médio. No caso das comunidades indígenas, também fica garantido o ensino de línguas maternas, né? Então, história, geografia, filosofia, sociologia, ciências, tudo isso, gente, deixa de ser obrigatório, tá? Aí, ó. E a filosofia, sociologia, arte, educação física não serão obrigatórias? Serão, mas elas não necessariamente estarão contempladas como disciplinas na grade.
O que fica definido é que a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que ainda está sendo discutida e será responsável por 60% do currículo da etapa, incluirá obrigatoriamente conteúdos dessas 4 áreas nas aulas dos alunos dessa etapa. No entanto, esses conteúdos podem apenas ser temas transversais ou objetos de estudo dentro de outra disciplina específica. No caso da educação física, a prática será facultativa. Então pensem, gente, essas disciplinas, né, que a gente tem, que não são não tem tantas horas de aula, né, como português, matemática e etc., né, elas vão ser dissolvidas, diluídas dentro de outras disciplinas. Mais ou menos como o Enem faz na sua prova, né? Ele vai lá e mistura, interdisciplinar, né? Então, essas disciplinas, né, vão deixar de ser obrigatórias. E a gente sabe que a filosofia e a sociologia entraram há pouquíssimo tempo, né? E que são bastante importantes mesmo para a gente compreender a sociedade, né? Como o homem age, né? Impulsionado por diversas coisas, diversos fatores. A arte, né, gente? Vamos combinar aqui que tirar a arte também é bem complicado. Então, essas são as resoluções, né, das disciplinas. O que serão os itinerários formativos, né? Os itinerários formativos são essa nova modalidade, né, criada, essa nova divisão. Vamos lá. A flexibilidade do currículo proposta pela reforma do ensino médio também implica que os alunos terão a oportunidade de escolher em qual área do conhecimento desejam se aprofundar, né? Isso, bom, particularmente quando eu era adolescente, eu sempre quis me livrar da matemática, né? Nunca fui, eu sempre fui uma pessoa de humanas. E eu já sabia disso desde a 5ª série. Mas a gente precisa pensar, né? Quando a gente é adolescente, é muito cômodo essa coisa, né? De, nossa, eu não preciso de matemática para nada. Mas até quando? Até quando, até que ponto deixar de aprender determinada coisa porque você é de uma outra área pode ser bom para você, né? A não ser que a questão aqui seja de o peso da disciplina, né? Vamos supor, se eu sou melhor nas humanas, as humanas vão ter um peso maior na minha nota do que as exatas. Isso seria uma saída legal, mas não me parece ser isso que a proposta que a MP propõe. No texto aprovado no Senado, ficam definidos 5 itinerários formativos possíveis, né? Que é aquilo que a gente já conversou, ó, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Porém, as escolas não serão obrigadas a oferecer todos os percursos, nem disponibilizar a escolha de aprofundamento logo no primeiro ano. Tá? Então, o aluno, algumas escolas, isso vai dar muita autonomia para as escolas. Então, talvez a sua escola, a partir do primeiro ano, você já possa escolher isso. Talvez no terceiro ou no segundo ano, né? Mas fica a encargo da escola. Porém, as escolas não serão obrigadas a oferecer. Elas poderão escolher o que vão ofertar de acordo com a relevância para o contexto local e as possibilidades das redes de ensino a qual pertencem. Né, gente? Isso daqui, olha, relevância para o contexto local. Essa é a parte que, na verdade, causa muita controvérsia. Por quê? Né? Você vai numa comunidade periférica, né? Aí, o que tem relevância para esse local? Né? Provavelmente muitos dirão que o ensino de arte não tem relevância para esse local, que o que tem que ser priorizado é o ensino profissionalizante. Só que nisso você acaba, um aluno da área periférica acaba ficando em desvantagem, né, com o aluno do ensino particular que vai ter acesso à história da arte, né? Então, essa é a questão, o X da questão nessa reforma. O que vai se tornar elitizado, né?
ou não vai? Ou vai ajudar o aluno da periferia, né? Então, são questões muito importantes que o Enem pode contemplar, tá? Pedir para você se posicionar e pedir, talvez, uma medida interventiva da sua parte, né? O que você faria diferente nessa reforma? Caso uma unidade educacional ofereça mais de um percurso, o estudante poderá optar por mais de um. Então, ele só pode optar caso essa escola ofereça mais de uma possibilidade de percurso formativo. Qualquer pessoa poderá dar aula no ensino médio, né? Essa foi uma questão, porque inicialmente eles iam contratar professores, né? Que a gente chama de profissionais de notório saber. O que é isso? Não são pessoas que têm formação na área, né? Porque isso foi também há muitos anos, eu acho que no início dos anos 90, os professores não bastava mais você ter notório saber numa área, ou você ter só o curso normal, profissionalizante. Você precisava ter uma licenciatura na área que você vai ensinar. Eu tenho licenciatura em letras, eu posso dar aula de português, língua portuguesa, literatura, redação. E aí, essa questão do notório saber estava em xeque, né? Estavam querendo um retorno disso. E aí, a nova escola responde aqui pra gente, olha, não. Para lecionar disciplinas como português e matemática, por exemplo, os profissionais precisam ter formação específica na área. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os profissionais com notório saber reconhecido pela rede de ensino serão aceitos somente no itinerário de formação técnica e profissional para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Acho razoável, né? Tranquilo. Se for só para o ensino profissional e técnico, tá de bom tamanho. Essas pessoas precisarão ainda atestar que são graduadas na área em que vão lecionar e comprovar já ter tido experiência de ensinar em escolas públicas, privadas ou em empresas, ou ter feito uma complementação pedagógica, né? Bom, então a questão do notório saber, pelo menos, está um pouco mais resolvida nessa questão da MP da educação, da reforma. Bom, outra notícia aqui, né? Reforma do ensino médio é um retorno piorado à década de 90. Olha, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, destrincha a MP 746, que impôs mudanças e provocou ocupações em escolas. Outro aspecto dessa reforma que pode ser cobrado para você no Enem. Eles podem falar especificamente sobre a ocupação das escolas, né? Que é um tema muito importante, que, né, ano passado a gente teve, né, foi televisionado, né, muitas reportagens sobre isso, e é um tema bastante importante, porque mostra a ação dos alunos dessa vez, né? A gente via até então greve de professores, ocupação de professores, só que dessa vez os alunos das escolas públicas tomaram as rédeas da situação. Então, dentro desse tema da reforma, pode ser cobrado para você especificamente a questão das ocupações, tá? Bom, aí a Carta Capital entrevistou esse Daniel Cara, né, e fez umas perguntas aqui sobre essa nova MP. Como você avalia a reforma do ensino médio e a possível reforma do ensino fundamental, ainda que detalhes não tenham sido divulgados pelo ministro da Educação, né? Esse daqui, essa matéria é um pouco, deixa eu ver aqui, essa matéria também é de fevereiro, tá? A reforma do ensino médio é uma antirreforma no sentido de que ela acaba fazendo com que a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a MP, altera pontos da LDB e da Lei da Fundeb, seja desconstruída. Então, peraí, rapidinho. Então, a reforma do ensino médio é uma antirreforma no sentido de que ela acaba fazendo com que a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional seja desconstruída naquilo que se refere ao ensino médio e educação profissional. A MP estabelece uma bagunça e faz com que os estudantes sejam divididos entre aqueles que vão ter acesso
acesso ao ensino propedêutico e aqueles que vão ter acesso ao ensino técnico de baixa qualidade, né? Então, de acordo com o Daniel Cara, né, ele acredita que isso vai ser uma medida que vai ser, de certa maneira, elitista. Ela vai dividir o aluno que vai ter condições de ter esse ensino propedêutico, é o quê? Esse ensino que vai até o 3º grau, né? O aluno que faz a graduação e que talvez lá para frente consiga fazer um mestrado, um doutorado e etc. Então, para ele, isso vai ser uma cisão, isso vai dividir novamente o aluno que pode ter isso e o aluno que vai ter essa educação de baixa qualidade, né? E de ensino técnico. E aí, o nosso texto, né? Pensei aqui numa pergunta. A reforma do ensino médio, problema ou solução? Né? Nesse tema, eu preparei uma introdução para falar sobre como um problema e o outro como uma solução, tá? Como sempre, é uma introdução, né, que a gente trabalha aqui, a partir da qual você pode desenvolver o seu texto em casa, né? Ou você pode, por exemplo, usá-la como uma inspiração para o seu texto. Ou apenas continuar, né? Prosseguir, fazer o desenvolvimento e a conclusão. Vamos lá. A reforma do ensino médio como um problema. A reforma do ensino médio, sancionada pelo presidente interino Michel Temer, estabelece uma nova forma de seção da sociedade, na qual, mais uma vez, aqueles que não podem pagar por um ensino de qualidade saem em desvantagem. A medida elitista retira a obrigatoriedade do ensino de 40% da grade curricular e restaura o ensino profissionalizante. E isto repercutirá drasticamente sobre o ensino público e sobre os avanços alcançados na inclusão de alunos da rede pública nas universidades, né? Então, como você poderia desenvolver o texto pensando nessa perspectiva, né? A reforma como um problema. A partir dessa introdução que eu fiz, o que você pode fazer, né? Falando aqui da retirar a obrigatoriedade de 40%, você pode fazer um parágrafo de desenvolvimento explicando o que vai ser retirado, né? Quais são as medidas... Desculpe. Quais são as medidas, né? Quais são as novidades que essa MP traz para o ensino médio, né? Então, pegando esse gancho, né? Retira a obrigatoriedade do ensino de 40% da grade curricular, você pode falar sobre os outros 60%. Quais são os 60% que continuarão sendo obrigatórios para a escola? Por que esses 40% fazem a diferença, na sua opinião? Né? E você pode fazer mais um parágrafo falando sobre essa questão da rede pública de ensino, né? Por que isso vai afastar mais o aluno da rede pública? Né? Por que isso é contrastante? Por que pode ser elitista? Né? Por que quem pode pagar mais vai continuar tendo um ensino superior de qualidade? Então, você pode desenvolver 2 parágrafos de desenvolvimento pensando nessas possibilidades, né? Uma explicando, né, mais especificamente essa redução de 40%, ou não. E explicando por que isso afasta, né, o aluno da rede pública da universidade, né? Por que essa mudança não será positiva. Agora, se você considera que é uma solução a reforma do ensino médio, eu fiz essa introdução. A reforma do ensino médio visa ao aumento de oportunidades para os alunos em situação periférica, pois apresenta a possibilidade de aprendizagem voltada para uma profissão. A medida garante que os alunos saiam prontos para o mercado de trabalho, sem terem que necessariamente passar pela universidade. Então, você pode, né, como uma solução, você pode, por exemplo, falar sobre como hoje em dia, né, você pode fazer um parágrafo de desenvolvimento dizendo como hoje em dia a universidade já não é mais uma garantia de sucesso profissional, não é verdade? A gente sabe disso. Então, a universidade não é mais uma garantia de alguma coisa. Você pode falar sobre isso num parágrafo de desenvolvimento e que
Talvez esse tempo, né, esses 4 anos na universidade, possam ser um período difícil para aqueles que precisam trabalhar, né? Então, o aluno que não tem condições de passar pela universidade, né? Porque a gente sabe que não temos muitos auxílios, né? Bolsas, né? E coisas que ajudem o aluno a se manter na universidade depois que ele passa, né? Você pode falar sobre isso, sobre a necessidade que alguns alunos têm de trabalhar. Então, a formação profissional, né, já no ensino médio, pode garantir mais oportunidades. Então, dá para desenvolver 2 parágrafos aí falando sobre essas questões, né? Sobre a universidade mesmo no Brasil, como anda esse sistema, né, de ensino, a universidade pública, no caso, né? E no outro falando sobre essas possibilidades, esse leque de oportunidades que o ensino profissionalizante poderia abrir, né, para os alunos de periferia ou de escolas públicas de maneira geral. Bom, é isso, pratique em casa, treine, redação é treino, gente, não adianta só assistir a aula, hein? Então vamos lá, até a próxima!